João capítulo 4. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos do que João, embora Jesus mesmo não o batizasse, e sim os seus discípulos. Assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: "Por favor, dê-me um pouco de água para beber." Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. "Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana", disse ela a Jesus. "Como é que me pede água para beber?" Jesus respondeu: "Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo", disse ela. "De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam?" Jesus respondeu: "Quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele. Ele dá a vida eterna." "Por favor, Senhor, dê-me dessa água", disse a mulher. "Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água." "Vá buscar seu marido", disse Jesus. "Não tenho marido", respondeu a mulher. Jesus disse: "É verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade." "O Senhor deve ser profeta", disse a mulher. "Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram?" Jesus respondeu: "Creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação veio por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." A mulher disse: "Eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo." Então Jesus lhe disse: "Sou eu, o que fala com você." Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: "O que o Senhor quer?" ou "Por que conversa com ela?" A mulher deixou suas vasilhas de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: "Venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo?" Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: "Rabi, coma alguma coisa." Ele, porém, respondeu: "Eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem." Os discípulos perguntaram uns aos outros: "Será que alguém lhe trouxe comida?" Então Jesus explicou: "Meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: 'Ainda faltam 4 meses para a colheita?' Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizam o trabalho, e agora vocês ajuntarão a colheita."
Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ele ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias. E muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disse a mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. A pergunta que Deus nos faz hoje é: de que poço você tem bebido? Como você tem procurado matar a sua sede? Será que você não tem procurado em fontes erradas? Muitos tentam saciar a sua sede, preencher o vazio que tem em seu peito com bebidas, com pornografia, com todo tipo de vício. Antes da minha conversão, eu ficava esperando datas comemorativas, festas, para ter uma razão para passar os meus dias. Então eu preenchia aquele vazio pensando na roupa que eu iria usar, no sapato, no cabelo, na maquiagem, e aquilo para mim era tudo. Era o que dava sentido à minha existência naquele momento. E aí, finalmente chegava o dia da festa. Eu me arrumava do jeito que tinha planejado e ia. Às vezes era melhor do que eu esperava, às vezes era pior. Mas aí, quando chegava o outro dia, que eu não tinha nenhuma outra data próxima para comemorar, eu pensava: qual é o sentido da minha vida agora? Então, quando a gente não conhece a Deus, não tem esse encontro com Deus, as nossas razões são vazias. Qual é o sentido da sua vida nesse momento? Por que você vive? Qual é a sua razão de viver? Essa mulher samaritana, ela tinha uma função na vida dela, uma rotina. Todos os dias ela tinha que ir até aquele poço buscar água. E quando Jesus disse: você me pediria e eu lhe daria a água da vida. Quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele. Ele dá a vida eterna. Deus, ele nos oferece muito mais do que aquilo que a gente pode imaginar, do que aquilo que a gente conhece, que muda completamente a nossa rotina, a nossa forma de compreender o mundo à nossa volta. O que é que você consegue enxergar na sua vida? As suas responsabilidades, colocar alimento na mesa, ir trabalhar, manter a sua rotina? E quando é que você se sente completo e feliz? É na bebida? Quando você esquece por um momento, mas depois tem que voltar a encarar os seus problemas? São festas que te faz alegre por algumas horas, mas que não te preenche de fato, que no outro dia você percebe que o vazio ainda está aí. Em que poço você tem bebido? Hoje o Senhor te diz: pare de beber de poços que não te preenche, que não sacia a sua sede. Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. O Senhor está dizendo aqui: peça e eu te darei. Me procure e você me achará. Bata a minha porta e ela lhe será aberta. E no verso 19, é muito interessante que a mulher se toca que Jesus não é um homem comum. Ela diz: o Senhor deve ser profeta, disse a mulher. E aí ela aproveita para tirar uma dúvida. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde os nossos antepassados adoraram? Então isso é algo que fica no coração dela como dúvida. E quando ela vê que Jesus provavelmente era um profeta, ela aproveita para tirar essa dúvida finalmente, né? Onde devemos adorar? Qual é o lugar correto de adorar? É na igreja católica? É na igreja evangélica? Devo estar dentro de um templo? Onde devemos adorar? Qual é a verdadeira religião? E no verso 21, Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem
adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, a salvação veio dos judeus, porque Jesus era judeu. Jesus disse que os samaritanos sabiam muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Ou seja, não devemos prestar culto, levantar as nossas mãos, cantar louvores, fazer preces, se nós não temos pleno conhecimento do que estamos fazendo. Ele disse, nós adoramos com conhecimento. E depois Jesus disse, está chegando a hora e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, você pode ter um encontro com Deus dentro do seu quarto. Eu posso ter uma vida inteira dentro da igreja e nunca ter tido um encontro verdadeiro com Deus. Porque lembra que Deus vê o coração? Como Zaqueu desejava ver Jesus, ele subiu numa árvore para vê-lo. E Jesus falou com ele, entrou na casa dele, porque quando ele desejou ter esse encontro com Jesus, foi a porta aberta. Então é desse modo que nós encontramos Jesus. Primeiro a gente acredita, depois a gente abre a porta do nosso coração. Como ele disse à mulher, você me pediria e eu lhe daria. Ou seja, se você pedir a ele, ele irá até você. Porque já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus vê o seu coração. Deus vê o desejo que você tem ou não tem por Ele. E é a sua vontade de encontrá-lo, de conhecê-lo, que vai abrir a porta do seu coração para Ele entrar. Faça o convite, peça para que Ele entre no seu coração, para que Ele entre na sua casa. Esteja disposto a fazer o que for necessário para que Ele entre na sua vida e permaneça. Peça ao Senhor que lhe dê a água da vida. E aí, depois que a mulher tem a resposta de Jesus, no verso 25 ela disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse, no verso 26, sou eu o que fala com você. Perceba que os ensinamentos de Jesus e tudo que a gente viu até aqui da palavra de Deus é completamente diferente do que a gente aprende e aprendeu na religião. Porque Jesus não veio pregar uma religião, não veio abrir um templo de pedras, onde somente naquele lugar se encontra a salvação. Não, Jesus veio revelar a verdade e nos mostrar qual é o caminho da salvação, o que não tem nada a ver com religiosidade, nem muito menos com tradições. E aí no verso 39 diz assim, muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou, quando ela disse, ele me disse tudo o que eu já fiz. Aí no verso 40 fala, quando saíram para vê-lo, insistiram que ficassem no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias, e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Verso 42. Então disseram à mulher, agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Ou seja, quando você acredita na pregação do Evangelho, quando você acredita nessa palavra que está sendo pregada, renuncia às suas tradições, à religiosidade, para dar ouvidos à verdade. Você passa a ter suas próprias experiências com o Senhor. E a partir desse momento, você não irá crer somente pelo que ouviu falar, pelos testemunhos de outras pessoas, mas passa a crer por suas próprias experiências.